Nós estamos meditando no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos e agora o versículo 21. Então, os apóstolos tinham sido aprisionados pelo sumo sacerdote e o seu partido, os saduceus, eu já expliquei isso. O Senhor os liberta da prisão, eles voltam ao templo para pregar, anunciando com ousadia ao povo tudo o que se refere àquela vida. Duas coisas bonitas aqui. Isso aqui, essa frase está no versículo 20, está certo? Atos 5, 20. Primeiro, pregar com ousadia, parresia se diz, está certo? Aquela ousadia que não é ousadia mal-educada, não é isso não, está certo? Soberba. Não, ousadia quer dizer aquela coragem perseverante, aquela coragem convicta, aquela coragem que não se amedronta. E depois, então, assim os apóstolos pregavam. Quem prega no Espírito de Cristo, prega com essa parresia. É diferente do fanático, hein? Cuidado, não confundir a ousadia com fanatismo, que se torna antipático, que se torna sem caridade, que se torna inconveniente. A caridade nada faz de inconveniente. Aqui é a persistência. Aqui é a água mole em pedra dura, que tanto bate até que fura. É essa ousadia, está certo? A coragem de pregar. Depois aqui, veja, pregava tudo o que se refere àquela vida. Que coisa bonita, aquela vida, né? Então, a vida de Cristo, a vida que é Cristo, desculpem, a vida que é Cristo. Aqui quem é a vida? É Cristo. Então pregava sobre aquela vida, pregava sobre Jesus. Jesus é nossa vida. Jesus é sua vida, nele está a vida, nele nossa vida tem um sentido, nele tudo muda de perspectiva. É aquele cântico que eu gosto tanto, alma missionária. Senhor, leva-me aonde os homens necessitem simplesmente de força para viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Jesus é a vida. Quando a pessoa crê em Jesus, ela recebe uma vida nova, um sentido para a vida. Então, os apóstolos, vejam, pregam com ousadia tudo o que se refere àquela vida. Chegou então o sumo sacerdote com a sua gente, enquanto os apóstolos estavam pregando. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Mas os servos que lá foram não os encontraram na prisão. Voltaram, portanto, dizendo: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas junto às portas de sentinela, mas abrindo não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo estas palavras, o oficial do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isto significar. Foi quando alguém chegou com a notícia: aqueles homens que metestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, de qualquer modo, vai se espalhando entre os judeus que esse grupo de nazarenos, ainda não tem o nome de cristãos, que esse grupo de judeus que são discípulos desse tal Jesus que morreu, esse grupo, veja, tem umas coisas estranhas. Esse grupo tem uma coragem, esse grupo vive unido, esse grupo reza, esse grupo tem alguns ritos, como a Eucaristia, que são diferentes dos ritos dos judeus, se reúne no domingo, além de ir ao templo, celebra esse rito da Eucaristia, que os judeus não têm. Veja, fazem milagres. Pois bem,
vão tendo um certo respeito, um certo temor. Nós vimos no programa passado isso, trazado, que o povo os admirava e ao mesmo tempo não se aproximava muito deles por temor. Bom, versículo 27. Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus. Tá certo? Veja, no entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Interessante, esse nome, esta doutrina. A fé em Jesus não é uma coisa doida. Eu creio em Jesus e não interessa a doutrina. Não, a fé cristã é fé numa pessoa, é fé em Jesus. É amor a Jesus, é confiança em Jesus. Mas isso comporta uma doutrina. Não é crer de qualquer jeito, é crer de acordo com a doutrina correta. Isso a gente vai ver na carta a Timóteo, na primeira, na segunda Timóteo, na carta a Tito, a gente vai ver na carta de Judas, a gente vai ver isso, tá certo? Na carta aos Gálatas. Se alguém pregar um evangelho diferente do meu, quer dizer, uma doutrina diferente da minha, diz São Paulo, seja anátema, seja excomungado. Então, o nome, a fé no nome de Jesus, supõe que eu abrace a doutrina de Jesus. E qual é a doutrina de Jesus? A doutrina dos apóstolos. Permaneciam perseverantes na doutrina dos apóstolos, que é a fé católica e apostólica. Pronto. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.